Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia 29 de junho de 2020, tempo da graça do Senhor, nós estamos com toda a igreja ouvindo a leitura do profeta Amós, capítulo 2, versículos 6 a 16. O profeta Amós, ele está situado na realidade de Judá, ao sul da fronteira de Judá e Israel, mais ou menos ali na região de Belém, da Judéia. Ele é natural de uma cidade chamada Técoa e sua profissão era vaqueiro. Ele cultivava sicômoros, uma espécie de fruto, para alimentar o gado miúdo, o gado pequeno. E o profeta Amós se situa no tempo do rei Osias de Judá e do rei Jeroboão II de Israel, por volta dos anos 780 a 746 a.C., portanto, século VIII a.C., mais ou menos contemporâneo do profeta Isaías e do profeta Oséias. O profeta Amós, ele é muito incisivo. Aquilo que o profeta exige e quer da parte de Deus é que haja uma verdadeira justiça social, a chamada tzedaká. A tzedaká é a forma do ser humano que é fiel a Deus fazer com que a justiça ou a justeza de Deus aconteça. E o profeta é muito enfático. Pelos 3 crimes de Israel, pelo seu quarto crime, não retirarei a palavra, diz o Senhor. Deus tem seus limites. E Deus exige que o povo remende-se de sua conduta que é injusta, sobretudo uma conduta que coloca o pobre, o injustiçado, o pequenino em uma situação ainda pior, de mais injustiça. E diz o profeta, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos ou sandálias. Ou seja, fazem do pobre algo efêmero, como um par de sandálias que sempre nós precisamos de outro para utilizar. Fazendo do ser humano um objeto descartável. Já nesta época, a situação que Israel se encontra e muitos vizinhos de Israel é uma situação de indigência, de injustiça. E esta injustiça social faz parte da consequência do que poderíamos dizer retirar Deus do seu devido lugar, introduzindo outros ídolos e até outras ideias, outros preceitos e doutrinas que inviabilizam uma ética, um compromisso de justiça com o mundo, na transformação do mundo. Portanto, ele diz, vendem a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu nome santo. Ou seja, há um descompromisso com a vida e infidelidade até dentro do núcleo familiar. Deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Nesta situação, nós não entendemos muito claramente o que o profeta quer dizer,
E muitos comentários dizem o mesmo. Porém, dá-se para entender que, no contexto vital em que o profeta se encontra, estas situações de miserabilidade, de injustiça, de profanação do que é sagrado, inclusive a dignidade humana, tudo isso se encontra ultrajado. O profeta ainda diz: bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Ou seja, ele parece se dirigir aos nazireus que, ao invés de respeitarem o voto de não beber vinho, como também não comer carne e viver uma vida célibe, ou seja, sem um matrimônio, sem uma relação, estes fazem o contrário. O profeta diz veementemente que não dá para compactuar com estas injustiças. Enfim, ele diz: entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos, como cedros e robustos, como os carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito. Aqui, o profeta lembra-se de tudo o que Deus realizou com o seu povo, para o seu povo, em favor do seu povo. E assim, o profeta continua sua missão de profetizar contra Israel, dizendo que este povo precisa ser fiel. Assim, o profeta se lembra do dia do Senhor, dia de Adonai, dia da ira de Deus. E é preciso olhar para este dia e remendar-se de atitudes que são incoerentes com a palavra, a Torá, a lei que Deus estabeleceu com seu povo no Sinai. Irmãos e irmãs, esta palavra é para nós, sem dúvida, um chamado de atenção, para que nos voltemos para Deus e lhe sejamos fiéis. Que Deus abençoe o seu dia e lhe faça luz para os povos, sal da terra.